Bom dia, meus amigos. Meu filho, tem jogo do Ceará, meu filho. É Ceará e Corinthians, meu filho. Aliás, Corinthians e Ceará, que se lasque. Bora pro racha. Fala, galera, mais um vídeo aqui no canal pra gente tá falando hoje sobre Corinthians e Ceará, às 21h30. O jogo deve passar aí pela TV Verdes Mares, aquela da Sereinha. E, meu filho, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Chegamos a 7 mil inscritos por conta de vocês. Vocês são muito obrigado. A gente só tem a agradecer a vocês e continuar e nos motiva a continuar fazendo o Bora pro Racha junto com a galera alvinegra, beleza? Galera, hoje Ceará e Corinthians, Corinthians e Ceará, o jogo é na Arena Itaquera, lá em São Paulo, então o mando é do Corinthians. Um jogo difícil, um jogo com perspectivas muito complicadas para o Ceará, por desfalques. O Ceará tem um desfalque do Bruno Pacheco e do Thiago de última hora, que não viajou com a delegação. E aí os prováveis substitutos devem ser Klaus e o Alisson. E aí fica todo o nosso questionamento. E aí, cara, o Alisson tá rendendo alguma coisa? Essa dúvida paira em todo torcedor alvinegro. Para muitos, é a maior discrepância, né, entre o titular e o reserva de todo o elenco. E isso eu concordo com todos que falam assim, né? Há um grave problema ali de nível técnico entre o titular Bruno Pacheco e o reserva Alisson, destoa muito, e isso tem nos exposto a situações em que os jogos, quando tem um pouco mais de qualidade, onde são exigidos mais os lados do campo, a gente sofra mais. E nesse caso, o Corinthians é um time que joga muito pelos lados do campo, tem bons pontas, né? Não vai contar com um deles, que é o Casares, mas vai contar com o Mosquito, que é justamente quem cai pelo lado direito e o setor esquerdo defensivo do Ceará. Então, perigo iminente com um jogador que a gente não o coloca no mesmo patamar dos demais jogadores do Ceará. Sinto muito, gosto muito do Alisson como pessoa, um cara animado, de vestiário, mas dentro de campo é o que vale e ele não tem rendido absolutamente nada, não mostrou nada com a camisa do Ceará e nos preocupa demais. Há opções? Existem. A gente poderia estar entrando com o Kelvin, mas o Guto não utiliza na lateral esquerda. O Kelvin de origem realmente não é lateral esquerdo. Ele subiu para o profissional como lateral esquerdo, mas quando o Guto chegou, ele parou de utilizar o Kelvin como lateral esquerdo e o Kelvin voltou a ser utilizado no meio de campo, que é a função dele de origem, até de meia ou de volante. Então o Kelvin deixou de ser uma opção para o lado esquerdo, infelizmente. As partidas que o Kelvin fez pelo lado esquerdo com o Henderson foram muito boas, foram muito consistentes, né? Então poderia ser uma opção para fechar pelo lado esquerdo, para não dar espaço para o Corinthians, para recompor muito bem a marcação na primeira linha de defesa do Ceará, mas infelizmente para o Guto essa não é uma opção. Sendo assim, o provável substituto novamente do Bruno Pacheco é o Alisson. Então a escalação do Ceará deve ficar com Richard no gol, Samuel Xavier, Klaus no lugar do Thiago, Luiz Otávio pelo lado esquerdo e o Alisson fechando a lateral esquerda. No meio de campo, Fernando Sobral, Fabinho, Lima e Vina. No ataque, Léo Chu e Kleber. É um time que a gente já conhece, que já está acostumado, né? Mas que eu acredito que o Guto precisa fazer leituras melhores, principalmente em casa. Esse time tem rendido bem fora de casa? Tem, né? Mas dentro de casa é um time que mostra que não funciona, e aí vai ser um problema talvez para o jogo contra o Fluminense. A gente vai ter que analisar isso lá na frente, porque o Ceará ainda joga de novo em São Paulo, na próxima quarta-feira contra o São Paulo. Mas tem muito tempo para lá e o jogo decisivo é hoje. O Corinthians, por outro lado, encara esse jogo como uma grande decisão para eles, né? É um jogo muito decisivo. O Corinthians não vem de bons resultados, né? Chegou a ser um time que estava ali quase que já garantindo a sua vaga na Libertadores, porque estava fazendo bons jogos, vencendo muito bem os adversários, mas caiu de rendimento. Caiu de rendimento, perdeu para o Bahia, levou uma goleada do Palmeiras, humilhante. Então o Corinthians vem sim pressionado para esse jogo, com algumas alterações e com algumas ausências. Como eu já falei, o Casares está de fora desse jogo, mas também conta com o retorno de alguns jogadores que haviam testado falso positivo para o vírus da pandemia. Esses jogadores ficaram de fora do jogo contra o Bahia e retornam agora para esse jogo contra o Ceará. A maioria deles são reservas, mas podem se tornar opções para o Mancini. É o caso principalmente do Ramiro, são os casos principalmente do Ramiro e do Luan. São jogadores que costumam entrar no time do Mancini. Vamos ver como é que o Mancini vai armar esse time, mas a provável escalação do Corinthians, contando com uma série de desfalques,
deve ser a seguinte, vou contar aqui, vou dar aquela pescadinha, porque eu também não sou torcedor de Corinthians pra ficar sabendo essas Lero White, não. Cássio no gol, Fagner pela lateral direita, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. No meio de campo, Gabriel, Cantilho, Arauz e Matheus Vital. No ataque, Léo Natel, substituindo o Jô, né? Pode ser uma opção ainda aí a ser analisada pelo Mancini. E o Gustavo Mosquito na ponta direita. Ou seja, realmente o Mosquito vai pro jogo. É um cara que eu julgo como muito bom jogador e a gente tem que ter muito cuidado, principalmente Luiz Otávio, quem fecha por lá. Luiz Otávio, Fabinho e o próprio Alisson, né? Ave Maria. Meu Deus do céu, meu filho, te alui, macho. Joga bola, te alui. Deixa de ser a pombaiada dentro de campo, macho. Ave Maria, pelo amor de Deus. Eu não quero estar aqui fazendo pós-jogo pra ficar te esculhambando de novo, não, macho. Ave Maria. Mas é isso. O que temos aí é esse o time. Um jogo treta, meu filho. Treta. Mas é decisão. E a gente tem que acreditar no Ceará, tem que acreditar na força do nosso time, na nossa camisa, acreditar que esses jogadores são cascudos, que vão brigar. E tamo junto, velho. Vamos acreditar até o fim com o Vozão. Tem muitos jogos aí pela frente, a gente pode decidir várias partidas e não é pra desistir. Alvinegro não desiste, a gente não pode desistir de jeito nenhum. Meu filho, bora Ceará, bora Vozão, bora pro racha!